Muito bem, pessoal, estamos de volta para continuar o nosso módulo de preparação aqui do Magistério para a História. E a gente continua a nossa abordagem do livro África e Brasil Africano. Vamos então para a parte 2. Agora a gente começa falando sobre as organizações sociais africanas, que possuíam como núcleo básico a fidelidade ao chefe, ou seja, era uma das características das organizações sociais africanas as relações de parentesco, onde essas relações eram compostas pelo chefe de família, pelos dependentes e pelos agregados. Segundo Marina de Mello e Souza, no livro África e Brasil Africano, algumas sociedades africanas formaram grandes reinos, como o Egito, o Mali, Songhai, etc. Outras eram agrupamentos muito pequenos de pessoas que caçavam e coletavam o que a natureza oferecia, ou plantavam o suficiente para o sustento da família e do grupo. Mas todas, das mais simples às mais complexas, se organizaram a partir, alternativa A, de uma capital na qual morava um chefe responsável pela administração da justiça, da defesa do reino e da distribuição da riqueza produzida pelos trabalhadores e escravos? Incorreta, porque, veja, de acordo com o enunciado, a historiadora Marina de Mello e Souza está falando aí que lá no continente africano tivemos o desenvolvimento de sociedades que desenvolveram, que estabeleceram, que construíram, que consolidaram grandes reinos. A exemplo do Egito, do Mali, do Songhai, etc. Mas que tiveram outras muito pequenas, né? Um número muito pequeno de pessoas que dedicavam-se a atividades de subsistência, caça, pesca, coleta e também o cultivo do suficiente para o sustento da família. O que o enunciado da questão fala, o comando da questão? Olha, diz o seguinte: todas as sociedades africanas, sejam das mais simples às mais complexas, se organizavam a partir do quê? O que nós tínhamos de uma característica comum, tanto as sociedades menos numerosas, as sociedades mais simples, sociedades tribais, quanto as sociedades mais complexas que originaram grandes reinos, poderosos impérios. O que tinha em comum? Seria a existência de uma capital? Não, a gente não pode atribuir essa característica para as sociedades mais simples. Por essa razão, a alternativa A está incorreta. A alternativa B, de confederações de aldeias que envolviam grupos de pessoas de várias origens africanas, em que os chefes religiosos possuíam autoridade absoluta sobre os outros chefes. Não foi isso que foi tratado no texto. Alternativa C, da fidelidade ao chefe, das relações de parentesco, em que o chefe de família, cercado de seus dependentes e agregados, era o núcleo básico de organização. Sim, isso é o que identificava tanto as sociedades mais simples quanto as sociedades africanas mais complexas. Eram justamente aqui, pessoal, a fidelidade ao chefe e as relações calcadas também no parentesco em relação ao chefe da família, seus dependentes e agregados. Esse era o núcleo básico da organização. A alternativa C é a correta. Letra D, de grupos nômades compostos tanto de pastores do deserto quanto de coletores e caçadores das florestas que se reuniam em torno de um chefe considerado herói. Errado. Letra E, da instalação de um conselho de chefes em que o chefe de cada grupo, reunido com seus auxiliares conselheiros, era o sustentáculo da estrutura da sociedade? Não, a alternativa correta tem a ver com esse núcleo básico de organização
em torno da fidelidade ao chefe e das relações de parentesco, que vão promover, então, esse intercâmbio do chefe de família com seus dependentes e agregados. Tudo isso baseado numa fidelidade dessa relação. Voltamos a falar sobre a presença dos portugueses no continente africano. Os portugueses que estabeleceram contato com diversos povos africanos, notadamente ao longo da extensa faixa litorânea. Os portugueses foram consolidando gradativamente o périplo africano, que era o projeto de navegação implementado pelos portugueses que visavam alcançar o Oriente, chegar até as Índias. Para isso, vão contornar o litoral da África. A partir da conquista de Ceuta, em 1415, depois atingem o Cabo do Bojador, depois vão chegar até o Cabo da Boa Esperança, em 1488, e finalmente vão concluir o périplo africano em 1498, quando Vasco da Gama atinge Calicut, na Índia. E a partir de então, os portugueses vão promover uma exploração econômica lucrativa no continente africano, explorando, entre outras coisas, ouro, o marfim e, principalmente, o tráfico negreiro, o comércio de escravos africanos, levando como justificativa ideológica a missão evangelizadora. Ou seja, os portugueses vão usar como pretexto para a escravização dos povos africanos o fato de serem eles considerados pagãos, que deveriam ser convertidos ao cristianismo para a salvação de suas almas. Considere o texto e a figura para responder às questões aí que vem por aí. Os portugueses foram os pioneiros entre os europeus no contato com os povos da África Ocidental e Central. Além de chegar ao ouro e encontrar outro caminho para as Índias, ainda queriam cumprir sua missão de propagadora do cristianismo. Naquela época, também na Europa, era na religião que as pessoas buscavam a explicação das coisas, e os reis eram amados e respeitados, acreditando todos que haviam sido escolhidos por Deus para ocuparem tal posição. Agora vamos olhar a figura. A adoção de elementos do catolicismo pelos chefes da religião do Congo e de Angola foi tomada como uma vitória do trabalho de catequese junto aos africanos. Então, perceba aqui nós temos a adoração de grupos de indivíduos africanos aqui à religião católica. Então, isso foi considerado uma vitória da ação missionária dos portugueses junto a povos africanos. Vamos para a questão. O texto e a imagem permitem afirmar que o Reino de Portugal, ao conquistar os mares e atingir um grande poder imperial em torno de 1500, alternativa A, justificou o direito de se apossar de terras e subordinar populações com o argumento de estar levando a mensagem de Cristo e a salvação eterna para todos os povos conquistados. Perfeito? É isso que o texto e a imagem vão dialogar, né? A gente vai ter aqui essa interseccionalidade entre texto e imagem, justamente no fato de expressarem aqui o caráter ideológico da exploração, da dominação portuguesa na África, usando como justificativa o fato de estar propagando a mensagem cristã, de estar supostamente proporcionando a salvação eterna para todos os povos conquistados. A alternativa A é a alternativa correta. Mas a gente vai sempre analisando as outras alternativas e verificando por que estão incorretas.
Letra B. Contribuiu para o desenvolvimento cultural dos diferentes povos africanos por meio do trabalho de catequese dos missionários jesuítas que preservavam as crenças e valores dos nativos? Muito pelo contrário. A ação dos jesuítas, desses missionários, era justamente converter os povos africanos ao cristianismo, ao catolicismo. Alternativa C. Realizou um grande serviço aos africanos ao impedir a conversão dos povos primitivos do continente ao islamismo e levar a crença religiosa da existência de um único Deus aos africanos. Incorreta afirmação também, pessoal, porque tanto o islamismo conseguiu converter milhões de pessoas no continente africano, quanto o catolicismo também esteve presente, resultado direto da ação implementada pelos jesuítas. Alternativa D. Tinha como meta propagar as ideias iluministas praticadas na Europa Ocidental, como meio de desmistificar as crenças primitivas da existência de vários deuses dos povos africanos. Nada tem a ver, porque até o enunciado da questão fala da ação dos portugueses por volta de 1500. Então, o contexto histórico aí de uma aliança consolidada entre o Estado português e a Igreja Católica Apostólica Romana. E a alternativa E, consolidou a organização social e política das sociedades africanas com a introdução da ideia de que os povos podem ser salvos se agregados em torno da crença monoteísta. Então, consolidou a organização social e política das sociedades africanas? Não. Promoveu uma aculturação, promoveu uma desorganização das antigas estruturas sociais, políticas e religiosas dessas comunidades africanas. E agora a questão 3. Na evolução histórica europeia, a relação entre poder político e crença religiosa a que o texto faz referência pode ser associada. Alternativa A. As bases religiosas do Estado feudal. Vamos grifar aqui palavrinhas prioritárias nesta frase. Estado feudal. As bases religiosas do Estado feudal durante o período medieval? Não, a gente está falando do Estado moderno. A gente está falando do período da Idade Moderna. A gente está falando da aliança entre o rei e a Igreja Católica. Então, alternativa A, incorreta. Alternativa B. Aos argumentos para a descentralização política na Idade Média. Nós não falamos nessa questão nem em descentralização política, muito menos em Idade Média. A gente está falando em centralização do poder político. A gente está falando em Estado Nacional moderno. A gente está falando de Idade Moderna. Também está incorreta a alternativa B de bola. Vamos para a letra C. As teorias justificadoras do Estado absolutista na Idade Moderna. Concentração do poder nas mãos do rei. Perfeito, este é o contexto. O período da modernidade é o período aí que nós vamos ter o absolutismo monárquico, poder concentrado nas mãos do rei. É o Estado absolutista na Idade Moderna. A letra C está correta. Porque uma das teorias justificadoras do Estado absolutista era que o rei recebia o poder diretamente de quem? De Deus. Então, o rei era um representante legítimo de Deus aqui na Terra. É a teoria justificadora do Estado absolutista, inspirada aí em Jacques Bossuet, Jean Bodin, essa galera toda aí, teóricos do absolutismo monárquico. Letra D, os fundamentos limitadores do poder do rei na era moderna.
Não, pessoal, não tem fundamento limitador de poder real nessa época. Muito pelo contrário, é o auge do absolutismo monárquico. E a letra E, as características de governo próprias da era contemporânea? Não, são características de governo próprias da era moderna, período que vai do século XV ao século XVIII. Muito bem. Mais uma vez, vamos falar sobre o comércio oceânico de escravos. Aí está. Tráfico negreiro se constituiu num negócio complexo e altamente lucrativo. Esse comércio oceânico, a diáspora atlântica, foi responsável pela maior migração transoceânica da história, que teve como resultado a vinda de 12 milhões de africanos para o Novo Mundo. O Brasil recebeu quase a metade desse contingente. O Brasil é o local que recebeu o maior número de africanos escravizados. Cerca de 5 milhões de pessoas vieram para o Brasil ao longo do período de vigência da escravidão, por quase 400 anos, desempenhar as mais variadas atividades compulsórias. Os ganhos com o comércio de gente eram altos e serviam para o enriquecimento, para enriquecer muitas pessoas que se dedicavam a ele, tanto europeus como africanos, pois o fornecimento de escravos era garantido principalmente pela ação dos chefes africanos. Estes promoviam guerras e ataques às aldeias, ditavam regras do comércio, reservavam para si os melhores negócios e ainda cobravam taxas e presentes para quem quisesse ancorar, transitar e comerciar em suas terras. O texto permite concluir que o tráfico de escravos, ao aumentar o número de guerras e fortalecer os chefes guerreiros no continente africano, alternativa A, favoreceu a unificação política das aldeias e dos reinos africanos, na medida em que os escravos passaram a ser utilizados nos exércitos dos chefes guerreiros. Foi isso que foi estabelecido no texto? Foi isso que o texto nos contou? Negativo. O texto afirma que nós temos uma exacerbação do caráter belicoso. As guerras vão acontecer em maior número para gerar um número maior de pessoas presas, condenadas à escravização, pessoas que são vendidas na condição de escravos. Então, a alternativa A nós já podemos excluir. A alternativa B contribuiu para a organização política da sociedade, na qual os estrangeiros capturados passaram a comandar rebeliões dos reinos e escravizar pessoas? Não, não podemos dizer isso. Não podemos dizer isso. Muito pelo contrário. Há uma desorganização política da sociedade aí, pessoal. Um incentivo às guerras intertribais para gerar maior contingente de pessoas capturadas, passíveis de serem escravizadas. Alternativa C. Impediu que a presença de povos europeus nas aldeias e reinos modificasse os valores e costumes de diversas sociedades africanas espalhadas pelo continente. Muito pelo contrário, vimos na questão anterior, até o aspecto religioso foi alterado com a conversão de muitos indivíduos ao catolicismo. Letra D. Influiu na história dos reinos que com eles se envolveram, sendo uns superados por outros,
conforme mudavam as zonas de apresamento e as rotas de comércio. Ou seja, o tráfico negreiro, o comércio de africanos escravizados, promoveu uma ruptura tremenda nas estruturas sociais, políticas e econômicas africanas. Promoveu a abertura de uma ferida imensa no continente africano, com essa transmigração de mais de 12 milhões de indivíduos, 5 milhões dos quais vieram para o Brasil. Sim, essa é a alternativa correta, a letra D de dado. Temos ainda a letra E, desestimulou os interesses europeus na região para a comercialização de escravo e matérias-primas usadas na incipiente, mas crescente industrialização europeia? Não, olha só. Nesse contexto aqui, nós temos um estímulo do interesse europeu na África com a comercialização de escravos. A industrialização europeia só aconteceria no século XVIII, a partir do século XVIII. Outro tema muito recorrente, quando se trata de questão escravista no Brasil e quando se trata da resistência contra a escravidão, é abordar a importância do maior e mais duradouro núcleo de resistência contra a escravidão no Brasil colonial, o Quilombo de Palmares, que se caracterizava, se constituía como uma confederação de quilombos, que possuía organização político-militar, que apresentava diversos mocambos, cujo mocambo principal era o Quilombo do Macaco. Muito bem. Palmares, que se espalhava por terras cheias de palmeiras, era composto por um conjunto de aldeias subordinadas a uma delas, onde estava o principal chefe. Cada aldeia tinha o seu chefe, que fazia parte do conselho que governava todos. Então, aqui nós temos uma caracterização do Quilombo de Palmares, que era uma confederação de mocambos. Cada mocambo tinha o seu respectivo líder, que participava do conselho que governava a todos. E o mocambo principal era Macaco. Muito bem. O texto permite afirmar que o Quilombo de Palmares, alternativa A, tinha um governo fundamentado na participação da população nas decisões políticas, semelhante ao existente nas civilizações do norte da África. Alternativa B, possuía uma estrutura política que era comum na África centro-ocidental, onde confederações de aldeias formavam províncias, que formavam reinos. Alternativa C, desfrutava de uma estrutura política que fazia a distribuição espacial do poder político conforme se verificava nos reinos do sul da África subsaariana. Alternativa D, impulsionava a expansão da colonização para o interior nordestino por meio de uma organização política capaz de garantir a liberdade dos ex-escravos. E a alternativa E, liderava através de uma organização política em que o chefe superior possuía ampla autoridade sobre os demais chefes, as aldeias de escravos fugidos. Então, pessoal, onde que está a alternativa correta? Está na letra B de bola. O Quilombo de Palmares possuía uma estrutura política que era comum na África centro-ocidental, onde também existia confederações de aldeias que juntas formavam províncias que, por sua vez, formavam reinos. A alternativa correta, a letra B de bola. E agora, cultura afrodescendente. A cultura afrodescendente é caracterizada pela herança sociocultural
dos africanos que ajudaram a formar a população brasileira e ajudaram também a consolidar a nossa cultura no Brasil. E essa herança sociocultural é manifestada através de diversas estratégias de preservação cultural, expressas nas músicas, nas danças, na religiosidade desses povos trazidos na condição de escravizados, que estabeleceram processos culturais bastante dinâmicos e que garantiram a preservação. Se hoje nós temos diversas manifestações culturais de origem africana, é por causa das inúmeras formas de resistência que esses indivíduos, enquanto sujeitos históricos, assumiram para a formação da própria identidade cultural brasileira. Considere a foto. A foto apresenta uma cerimônia de candomblé. Médiuns dançam em círculo antes da incorporação pelos orixás. Observe então aqui, pessoal, uma cerimônia de candomblé, onde médiuns dançam em círculo antes do processo de incorporação pelos orixás. Esta foto foi extraída do livro África e Brasil Africano, de Marina de Mello e Souza. A cerimônia retratada na foto permite afirmar que, alternativa A, a exploração comercial de manifestações culturais afro-brasileiras é responsável pelo afastamento do ensino da história cultural da África nas escolas oficiais no século XIX? Nada a ver, não tem nada a ver com o contexto aqui, ó. Incorreto, sem lógica histórica essa afirmação. Letra B, a ausência de técnica musical nas danças, nos rituais religiosos afro-brasileiros é um indício da inferioridade artística e cultural dos povos que originalmente viviam na África? Claro que não, essa afirmação etnocêntrica é incorreta, até porque nos rituais, nas músicas, nas danças de origem africana, temos o uso de inúmeros instrumentos musicais, principalmente instrumentos de percussão. Errada a letra B. Letra C. Os resquícios remanescentes da cultura africana no Brasil revelam o importante papel desempenhado pela cultura europeia na sobrevivência de grupos africanos no país? Claro que não. Aqui eu tenho que falar do importante papel desempenhado pela cultura africana, que garantiu a sobrevivência de grupos africanos no país e manifestações culturais que a gente conhece nos dias de hoje. A alternativa D. As manifestações culturais afro-brasileiras identificam a influência europeia nos povos africanos enviados para trabalhar como escravo na produção de cana-de-açúcar no Brasil? Olha, essas manifestações culturais afro-brasileiras são uma influência africana, e não uma influência europeia. Então, nós temos aqui, por exclusão, a alternativa correta, a letra E, de Edenilson, este locutor que vos fala. A permanência de traços culturais africanos nas manifestações culturais afro-brasileiras é um indicativo da resistência dos negros à escravidão, mantida no país até o final do século XIX, até a Lei Áurea de 1888. Beleza, essa é a alternativa correta. Legal. Bom, a escravidão africana foi um comércio que teve vigência longa na história do Brasil. São cerca de 400 anos de intenso fluxo comercial que apresentava as seguintes etapas:
aprisionamento dos indivíduos a serem escravizados, transporte nos navios negreiros, troca e armazenamento. Ao longo de mais de 400 anos que o comércio de escravos mobilizou alguns povos africanos e principalmente seus chefes, houve a criação de complexos mecanismos de aprisionamento, principalmente por meio de guerras, de transporte, de troca, de armazenamento e de taxação, garantindo uma oferta constante e crescente de escravos, a maior parte deles embarcados pelo Atlântico. Quando este canal de escoamento foi fechado, os escravos passaram a ser usados apenas dentro do próprio continente africano. Citação aí do livro África e Brasil Africano. A partir da virada do século XVIII para o XIX, o tráfico negreiro atlântico começou a ser combatido. A respeito desse processo, é correto afirmar: alternativa A. Houve uma guinada fundamental nas atividades produtivas das potências ibéricas, especialmente em relação à Espanha, que passou a explorar nos seus espaços coloniais para o extrativismo mineral a mão de obra compulsória das nações indígenas. Veja, o contexto histórico que é apresentado, virada do século XVIII para o século XIX. Então, essa afirmação aqui não obedece ao contexto histórico que foi mencionado no enunciado da questão. Porque a exploração mineral feita pelos espanhóis no México, no Peru, ocorreu ainda no século XVI, com a utilização de mão de obra indígena, através das modalidades de mita e encomienda. Letra B. Com a Revolução Francesa e com a Revolução Industrial, a França e a Inglaterra modificaram seus interesses frente aos povos africanos e direcionaram suas atividades a partir de meados do século XIX para a compra de matérias-primas africanas e a venda de produtos industrializados. Estes, sim, são fatores que vão promover essa virada mencionada no enunciado da questão. Neste contexto histórico específico, final do século XVIII, começo do século XIX, influência de duas revoluções, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, que vão modificar esse pensamento europeu em relação à África, consolidada a partir da Segunda Revolução Industrial, de meados do século XIX, quando o interesse europeu em relação à África, passa a ser especificamente em relação à obtenção de matérias-primas e também mercado consumidor, que é o neocolonialismo, o imperialismo do século XIX e século XX. Vamos conferir as 3 outras alternativas para verificarmos por que estão incorretas. Houve uma interferência decisiva da Igreja Católica em função de suas novas diretrizes no tocante ao aumento do número de seguidores, porque a catequização em massa na África foi considerada a saída para a imensa perda de fiéis ocorrida desde o início do século XVIII. Está errado, não tem nada a ver. Não houve essa pressão da Igreja Católica no fim da escravização africana. Letra D. Para as potências industriais europeias em ascensão, Inglaterra e França e Holanda, a desmontagem das redes de tráfico de escravos tinha a função de quebrar com a importância dos portugueses na direção do comércio internacional, especialmente em relação ao Oriente.
Incorreto, porque ao longo do século XIX, por exemplo, nós temos uma redução da importância dos portugueses no controle do comércio de africanos escravizados e uma valorização dos traficantes brasileiros. Letra E. Foi uma decorrência direta do movimento que permitiu a independência das 13 colônias inglesas na América, pois, conjuntamente a essa ruptura colonial, determinou-se a imediata extinção do tráfico de escravos e programou-se o fim da escravidão para 1810. Errado? Até porque, com a independência das 13 colônias, manteve-se a mão de obra escrava no sul dos Estados Unidos. Muito bem, pessoal. Terminamos, então, a nossa aula falando sobre a obra África e Brasil Africano, da professora Mariana Melo e Souza. Um grande abraço a todos e até a próxima. Clique-Claque.